Hello there, guys! Hoje vamos para a nossa aula 30 e vamos falar sobre your past. Your past significa seu passado. Então, essa aula é só sobre você e falando sobre o que você já passou, o que você já viveu e algumas coisinhas sobre você, certo? Então, as 5 perguntinhas. Where were you born? How was your childhood? When did you graduate high school? Did you go to college? And what was your first job? Certo? Então vamos lá. A nossa primeira pergunta é: Where were you born? Where were you born? Então aqui é uma frase inteira e eu vou te dar os pedacinhos, certo? Então, I was born in. I was born in, que significa eu nasci em. E você vai me falar a cidade que você nasceu. Eu, por exemplo, nasci em Curitiba. Então, I was born in Curitiba. In the year of, no ano de. Eu nasci em 2004, então 2004. E a data, on January 29th. Certo? Então, I was born in Curitiba in the year 2004 on January 29th. Agora eu quero que você faça essa mesma resposta. Então, você me conta a cidade que você nasceu, o ano e a data, certo? Então, aqui você vai falar I was born in. Agora você fala o nome da sua cidade. In the year of. In the year of. On. Você vai falar o mês e depois a data como um número ordinário, certo? Então, segunda pergunta. Essa daqui é mais ampla ainda. Então, aqui é para vocês testarem bem a questão da escrita de vocês. Porque, se não me engano, essa daqui é a nossa última aula de vocabulário nessa primeira fase, nesse primeiro módulo do nosso curso. Então, foram 30 aulas até agora e é muito importante que você treine a sua escrita, o quanto você consegue organizar e montar frases. Então, how was your childhood? How was, como foi, sua childhood significa infância. Então, como foi a sua infância? How was your childhood? E você vai começar o seu textinho de pelo menos umas 3 linhas com My childhood was. My childhood was. Então, minha infância foi. Eu não vou dar um exemplo de como a minha infância foi, porque esse texto vai variar muito e não tem um modelo bem específico. Você pode falar sobre como foi começar a escola ou começar a creche. Você pode falar como que era viver com seus irmãos, se você tem algum irmão. Você pode falar como que era viver com seus pais quando você era pequeno, se você tinha algum amigo. Qualquer história que você quiser contar sobre a sua infância que te marcou, você pode contar aqui. Eu recomendo que a sua história não seja muito longa, porque você pode acabar cansando. Mas se você sinta-se livre para escrever o quanto você quiser, certo? Pode escrever em português e depois traduzir para o inglês, mas é muito importante que você depois tente ler ela em voz alta. Lembrando que é muito melhor você pronunciar errado do que você não tentar pronunciar, certo? Então, entendido? Vamos para a próxima pergunta. When did you graduate high school? When, quando, did you graduate? Você se formou. Graduate é se formar. High school é ensino médio. Então, quando você se formou no ensino médio? When did you graduate high school? E você vai responder, tem 2 jeitos mais simples e vai ser uma frase bem simples. Então, não tem nenhuma resposta a mais, é só o ano que você se formou. Ou se foi, por exemplo, se foi ano passado, você pode falar que foi ano passado. Se foi esse ano, se foi mês passado. Você pode colocar essa margem de tempo se for um tempo curto.
Mas você também pode só colocar em que ano você se formou. Você vai falar I graduated in. I graduated in. E você vai contar em que ano que você se formou. Ou, se você quiser falar que você terminou o ensino médio em, você vai falar I finished high school in. I finished high school in, que é eu terminei o ensino médio em. Eu, por exemplo, terminei o ensino médio em 2021. So, I graduated in 2021. Ou, I finished high school in 2021. Certo? Eu espero ver a sua resposta também, hein? Então, aqui. Did you go to college? Did you go to college? Que é se você foi para a faculdade. Esse college significa mais um ensino superior. Então, se você fez um curso técnico, um curso profissionalizante, é um curso superior de qualquer tipo, você pode colocar aqui que você sim, you did go to college. Então, did you go to college? Yes, I graduated in. Então, sim, eu me formei em. E aqui você vai colocar no que você se formou. Então, se você não sei, se você é advogado, por exemplo, você se forma em law, que significa lei. Você se forma em lei. Yes, I graduated in law. Ou, por exemplo, eu não sei. Eu tô sem exemplos agora. Então, eu fui pra faculdade e eu me formei em história, por exemplo. Yes, I graduated in history. Ou, yes, I graduated in geografia. Ou se você não quiser especificar no que você se formou, você pode colocar yes, I did. Sim, eu me formei. Eu fiz um curso profissionalizante ou um ensino superior. E se você não fez, tá tudo bem. No, I didn't. Não, eu não fiz. E aqui a nossa última pergunta da aula, que é what was your first job? Qual foi your first job? Seu primeiro emprego. Qual foi o seu primeiro emprego? Então, aqui você vai responder my first job was, que é meu primeiro emprego foi. No caso de, se você quiser explicar o que você fez no seu primeiro emprego, você vai colocar my first job was só e o que você fazia, certo? Você tem que colocar a ação. Então, por exemplo, meu primeiro emprego foi com vendas. Então, my first job was sales. Sales, vendas. Você pode falar que você trabalhou em tal lugar. I worked at que uma loja de roupas, uma loja que você, no caso que alguém compra as roupas de um lugar e revende nessa loja, basicamente, que é o que a maior parte das lojas fazem, vai ser uma loja de retail. Retail. Esse I worked at, você pode falar na área que você trabalhou também. Se você trabalhou na cozinha, por exemplo, I worked at a kitchen. Ou I worked at retail, como foi o meu caso, que eu trabalhei numa loja de venda de produtos. E aqui, por último, é my first job was at. Ambas essas duas você pode falar em que lugar você trabalhou. Se você trabalhou numa loja específica, se você trabalhou, por exemplo, numa rede de lojas bem conhecidas. Então, aqui, digamos que o seu primeiro trabalho foi no McDonald's, que é uma empresa bem conhecida. Então, my first job was at McDonald's. My first job was at McDonald's. Ou, I worked at McDonald's. Certo? Mas é bem tranquilo. Espero que vocês respondam essas perguntas. Façam as frases que tem que ser feitas. Formulem o textinho da segunda pergunta também. Porque é muito importante praticar. Já falei isso por muito tempo agora. Muito importante praticar. Estou muito feliz que você chegou até aqui. E ainda temos mais 2 aulas, uma de gramática e uma de verbo, no nosso primeiro módulo. E é isso. Espero te ver na nossa próxima aula. Espero te ver no aplicativo praticando com a gente.
E that's it. Bye!